Bom dia a todos, eu sou o Ivan Persson e a convite da organização deste primeiro simpósio internacional de biofísica informacional aplicada à saúde, eu gostaria de apresentar um tema que deverá ser bem interessante para todos e para aquelas pessoas que, como eu, navegam nas medicinas integrativas e complementares com o objetivo de autodesenvolvimento e ampliação do leque de conhecimentos correlatos. Trata-se da biorressonância NLS, também conhecida como bio-NLS grafia, uma técnica voltada à identificação de desequilíbrios e à obtenção de reequilíbrios frequenciais dos nossos sistemas orgânicos. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer ao professor Neto por esta excelente oportunidade de participar neste simpósio com todos vocês. Bem, a técnica chamada biorressonância NLS ou bio-NLS grafia tem sido considerada uma nova terapia integrativa desenvolvida na Rússia pelo Instituto de Psicofísica Prática na década de 80. O desenvolvimento se iniciou com um sistema de investigação que permitisse rastrear quaisquer condições no corpo através ou decorrentes de alterações nas características frequenciais dos seus tecidos orgânicos, das suas células individuais, cromossomos e até enzimas e hormônios. Este sistema de investigação utiliza conceitos matemáticos e estatísticos de análise não linear, daí a sigla NLS, que são tecnologias de informação bastante avançadas. A biorressonância NLS ela está baseada na hipótese de que o corpo humano possui uma estrutura de informação eletromagnética e que quaisquer componentes de cada um dos nossos sistemas orgânicos, ou seja, cada órgão, cada tecido, cada glândula, cada célula e até mesmo os cromossomos, o DNA e etc., possuem frequências eletromagnéticas específicas e que são compatíveis com as suas estruturas bioquímicas e padrões no estado de saúde. Essas frequências são atualmente conhecidas, são mensuráveis e catalogadas. São frequências padrões que suportam o estado de saúde e a homeostase. Entretanto, tais frequências padrões podem sofrer influências de diversos fatores externos, tais como deficiências nutricionais, níveis de estresse, atividades físicas, sedentarismo, hábitos de trabalho e de consumo, substâncias tóxicas, a iatrogenia, questões emocionais, radiações externas. De fato, é cada vez maior o número e a intensidade de influências eletromagnéticas e radiações às quais estamos expostos, entre outros fatores. Todos estes fatores podem, então, desencadear alterações frequenciais em órgãos ou tecidos, etc., que, na sequência, poderiam evoluir para processos de disfunções, de alterações de pH, de favorecimento do aparecimento de micro-organismos patogênicos. Por exemplo, se o pH desloca-se para alcalinidade, favorece o aparecimento, em geral, de bactérias e parasitas. Caso contrário, do lado da acidez, poderia favorecer o aparecimento, o surgimento de vírus ou de fungos, né? Distúrbios de funcionamento de órgãos, aparecimento de sintomas, sinais e síndromes e também enfermidades. Esses fatores se iniciaram no âmbito microfisiológico, evoluindo à medida do tempo para alterações agudas e, eventualmente, para estados crônicos. Essas alterações fisiológicas correspondem ao princípio de desenvolvimento das enfermidades. Esse processo demanda, então, a necessidade de reações compensatórias por meio de reequilíbrios frequenciais e ou tratamentos farmacológicos de correção e ou de prevenção. Em outras palavras,
do ponto de vista fisiológico, a teoria da biorressonância NLS considera que uma enfermidade teria a sua origem nas alterações frequenciais das regiões orgânicas envolvidas. A biorressonância NLS trabalha utilizando frequências de vibrações de correção muito baixas, entre 1.8 e 8.2 Hz, transmitindo informações ao cérebro para investigar, interpretar e corrigir desequilíbrios frequenciais identificados em todos os sistemas orgânicos. De forma geral, pode-se aplicar a biorressonância NLS para realizar avaliações do estado de saúde das pessoas, com base nas frequências obtidas individualmente, customizadas para cada tipo de tecido, de órgão, de célula do corpo humano. É possível também a visualização de agentes potenciais relacionados às enfermidades, por exemplo, aspectos relacionados à presença de substâncias alergênicas, a influência de determinados tipos de alimentos prejudiciais àquela pessoa, a presença de micro-organismos patogênicos e suas toxinas, eventuais necessidades de nutracêuticos, a presença de oligoelementos, de metais pesados e etc., assim como carências energéticas, entre outros aspectos. Pode-se ainda realizar comparações entre o estado de saúde atual com milhares de perfis de enfermidades que são catalogadas no banco de dados do equipamento. É possível a verificação da existência de frequências similares de centenas de micro-organismos, ou seja, de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas, nos diversos tipos de tecidos e órgãos. Pode-se ainda realizar comparações entre os estados antes e depois da aplicação das frequências vibratórias para cada tecido, para cada órgão, células do corpo humano, e assim obtermos medidas qualitativas e quantitativas da porcentagem de melhoria destes níveis frequenciais. Podemos, da mesma forma, avaliar cada um dos sistemas orgânicos e suas interações com os outros sistemas. Podemos dividir a questão dos princípios de funcionamento da técnica em dois aspectos principais: o processo de prospecção de desequilíbrios frequenciais e a realização de reequilíbrios frequenciais. A prospecção de desequilíbrios frequenciais se refere à identificação de desequilíbrios frequenciais ou fisiológicos existentes na pessoa sob avaliação. É importante mencionar que cabe exclusivamente à área médica a realização de diagnósticos clínicos, ou seja, a descoberta de possíveis enfermidades existentes. O sistema de diagnóstico NLS, ele se baseia na análise espectral de campos magnéticos de torção dos organismos vivos e ainda no rastreamento do estado de saúde a partir de mudanças nestes campos de torção. As estruturas biológicas possuem um campo de bioenergia que inclui oscilações de vórtice magnético registradas em uma matriz. Processos biológicos patológicos associam estados de vórtice magnético instáveis, também chamados metaestados. Os cientistas do Instituto de Psicofísica Prática da Rússia isolaram e registraram os estados de vórtices magnéticos instáveis associados aos processos biológicos correspondentes. Campos de torção são gerados pelo spin associado às partículas. Dependendo da orientação do spin, os campos de torção esquerdo e direito podem ser gerados. Campos de torção também são influenciados pelos campos biológicos. Todas as pessoas possuem um campo eletromagnético de baixa frequência, extremamente fraco, que pode se distorcer em caso de problemas de saúde. A biorressonância NLS, como técnica de diagnóstico, ela se baseia nesses conceitos, que fazem parte da teoria lógica da entropia quântica, desenvolvida por Lakhovsky e Nesterov
com conceitos de Tesla, de Voo, de Kravkov e de Togatova, entre outros cientistas. A implementação da troca de informação entre o equipamento e o corpo se desenvolveu com a criação de um circuito denominado sensor de gatilho. Ele capta as fracas flutuações de sinais do cérebro humano. Para funcionar, ele necessita receber um sinal sobre a necessidade de examinar um determinado órgão. Este sinal é enviado ao cérebro pelo bioindutor, um tipo de fones de ouvido, que possui bobinas que emitem frequências muito baixas, menores que 10 Hz, na faixa alfa-teta. O cérebro responde e o sensor de gatilho capta a resposta. É realizada a análise em tempo real das informações recebidas no sensor de gatilho. Após este fluxo de informações, o software compara os dados armazenados no sistema com aqueles recebidos correspondentes à pessoa avaliada. São realizadas avaliações de disfunções, patologias, micro-organismos, efeitos potenciais de substâncias alopáticas, homeopáticas, fitoterápicas, etc. Ocorre a detecção de frequências distorcidas e envio de frequências de correção para a restauração do campo eletromagnético. A aplicação da biorressonância NLS utiliza basicamente um conjunto de equipamentos e dispositivos que inclui um módulo central de comando, o bioindutor, que são tipos de fones de ouvido, uma câmara de ressonância, o computador e o sistema informatizado. O sistema informatizado armazena um amplo conjunto de informações frequenciais referentes às muitas patologias que afetam cada um dos sistemas orgânicos, ou seja, gastrointestinal, respiratório, cardiovascular, osteomuscular, urológico, endócrino, linfático, sensorial, nervoso. Também armazena informações frequenciais referentes a plantas fitoterápicas, produtos alopáticos, ou seja, medicamentos, homeopatias, nutracêuticos, oligoelementos, litoterapia, florais de Bach, extratos, essências de Bach, chakras, cosmética médica, vitaminas, matriz de emoções, micronutrientes, fisioterapia, indicadores minerais e diversos outros. Também armazena informações frequenciais típicas de tipos específicos de micro-organismos, como as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, as substâncias alergênicas, os alimentos. Dessa forma, uma vez estabelecidas essas conclusões, por meio do equipamento é possível a emissão de frequências eletromagnéticas de correção frequencial, de forma que frequências padrões sejam emitidas automaticamente, promovendo a gradual regularização das condições frequenciais daquela região anteriormente afetada. Dessa forma, uma vez que as frequências padrões são assimiladas em seus locais específicos, as questões fisiológicas existentes naqueles locais tendem a entrar em um processo de regeneração, com a consequente possibilidade de eliminação da enfermidade e volta à circunstância de saúde. Em termos gerais, o processo de prospecção e avaliação de uma sessão de biorressonância NLS corresponde às seguintes etapas. Etapa 1. Nesta etapa, o terapeuta recebe a pessoa e a acomoda em uma poltrona. Em seguida, inicia-se uma conversa no sentido de se entender as suas necessidades, quaisquer queixas e ou pré-diagnósticos eventualmente existentes. Isso corresponde ao levantamento de uma ficha de anamnese. Na etapa 2, segue-se a colocação do bioindutor, que é uma espécie de fones de ouvido, na pessoa, e se inicia a aplicação do protocolo que inclui o acionamento e a operação do equipamento e do computador, e nesse caso, o processo poderá variar em função do equipamento utilizado. Na etapa 3,
a ficha com coleta de dados, ou seja, com nome, a data de nascimento, sexo, tipo sanguíneo, é preenchida na tela do programa e servirá de base para que o sistema defina um conjunto inicial de cortes de órgãos de tecidos que serão prospectados, o que corresponde ao início do processo de prospecção. Então, por meio de comandos do software, o terapeuta inicia o processo de prospecção de frequências em diversas regiões corporais definidas pelo próprio sistema, em função da coleta de dados realizada. Já na etapa 4, ao final desta prospecção, que é um processo bem rápido, o equipamento emite resultados e comparações estatísticas em relatórios específicos, os quais serão utilizados para priorizar as áreas que eventualmente demandem maior necessidade de correções frequenciais. Estas correções frequenciais também ocorrerão de forma automática, sob comando do terapeuta, e incluem a aplicação de frequências específicas, por exemplo, de fitoterapias, litoterapias, alopatias, florais, além de frequências escalares, entre outras. As lâminas correspondem a milhares de desenhos precisos dos locais a serem verificados, ou seja, os órgãos, os tecidos, as glândulas, células e etc. Essas lâminas estão arquivadas no sistema e podem ser escolhidas para avaliação de forma automática ou manualmente. É sobre estes desenhos na tela do computador que o processo de prospecção ocorrerá. Nós veremos logo a seguir como isso ocorre. Os desenhos destas lâminas foram cuidadosamente elaborados por especialistas em ilustrações e médicos que representam de forma fiel as suas reais constituições, como por exemplo o Dr. Frank Netter, cujo Atlas de Anatomia Humana talvez seja o mais importante atlas de anatomia utilizado em nível mundial. A prospecção de uma lâmina consiste no processo de varredura da mesma, com a designação gráfica de valores qualitativos e quantitativos relacionados à existência de desequilíbrios frequenciais e de entropia, atribuídos na forma de símbolos coloridos sobre as lâminas em avaliação. Esses símbolos se referem a uma escala de valores conhecida como escala de Flendler. A escala de Flendler é uma ferramenta utilizada como um sistema de marcador específico para destacar a condição real, padrão ou patológica de uma pessoa. No caso da biorressonância, a NLS definiu-se pela escala de Flendler com 6 símbolos e códigos de cores. Esses símbolos variam em uma escala de 1 a 6 e são automaticamente distribuídos sobre uma determinada lâmina escolhida do corpo. Por exemplo, aqui nessa tela nós vemos a lâmina do corte longitudinal da cabeça, de modo que, dependendo dos tipos, das quantidades e distribuição desses símbolos sobre a lâmina, as avaliações de desequilíbrios frequenciais e graus de entropia podem ser realizadas. Em todas as prospecções de desequilíbrios e tratamentos para reequilíbrios frequenciais, os resultados são avaliados na escala de Flendler, policromada de 6 pontos. De forma geral, os 2 primeiros símbolos, o 1 e o 2, correspondem a frequências excelentes quando comparadas aos padrões. O valor 3 indica que a região na qual se posiciona encontra-se dentro do seu padrão frequencial. A indicação do valor 4 deve ser interpretada como a existência de uma probabilidade de uma ligeira alteração frequencial em relação àquela padrão, porém com um caráter subclínico. O valor 5 indica que existe a probabilidade de que a região prospectada possa conter princípios de alterações fisiológicas agudas. E, finalmente, o valor 6 evidencia que existe maior probabilidade que a região avaliada possua alterações fisiológicas crônicas.
Aqui vale ressaltar que a escala de Flendler é aproximada, servindo principalmente para a avaliação preliminar da capacidade adaptativa de um organismo, ou seja, o fortalecimento ou o enfraquecimento. Divergências fortemente pronunciadas não podem ser inequivocamente interpretadas como enfermidades sem o aprofundamento das verificações subsequentes. Este nível de informação possui sua relevância, porém deve ser utilizado em conjunto com outras informações tão ou mais relevantes que serão comentadas. Eu gostaria de comentar aqui que em alguns modelos de equipamentos existe um recurso específico que possibilita observarmos a imagem como na realização de cortes histológicos cada vez mais profundos para realizarmos verificações, prospecções e reequilíbrios frequenciais. Aqui nós temos um primeiro exemplo da utilização dessa técnica de aprofundamento automático de um órgão. Nesse caso, eu escolhi o estômago, na direção da sua ultraestrutura. Na primeira lâmina, lâmina 1, nós vemos a lâmina do estômago. A lâmina 2 corresponde à parede interna do estômago. A lâmina 3 corresponde à sua célula. A lâmina 4, o conjunto de cromossomos. A lâmina 5, um cromossomo específico. A lâmina 6, o DNA que compõe o cromossomo. E a lâmina 7, um gene. Dependendo do equipamento utilizado, a sequência de prospecção poderia ser realizada de forma automática ou manual. Um segundo exemplo seria a sequência de avaliação do pâncreas. Aqui nós podemos ver a lâmina 1, que corresponde ao pâncreas, à visão externa. Depois, a sua lâmina 2, que corresponde à ultraestrutura da cauda de pâncreas. A lâmina 3, cada vez mais profundo, as ilhotas de células beta-pancreáticas. A lâmina 4, que é o conjunto dos cromossomos, nesse caso femininos. A lâmina 5, que corresponde a um determinado cromossomo, sob avaliação. A lâmina 6, que corresponde ao DNA. A lâmina 7, que é algum gene relacionado, nesse caso, à insulina, a produção e controle da insulina. Temos neste vídeo apenas um exemplo simples do início da prospecção de algumas lâminas do sistema respiratório. Vamos escolher 8 das diversas lâminas que desejamos prospectar. Paranasal, lado direito e esquerdo, pulmões direito e esquerdo, pulmões e pleura, vista posterior, secção coronária, laringe e traqueia, brônquios, a seção transversal, e traqueia e brônquios. Escolhemos então o modo pesquisa, iniciando o processo automático de prospecção de cada lâmina escolhida. Vejam que a prospecção consiste na obtenção de gráficos vermelho e azul, de entrada e de saída, onde podemos associar níveis de entropia na escala à esquerda do gráfico, em relação às frequências de diversos grupos de sistemas, de órgãos e tecidos com frequências similares, isso na escala inferior do gráfico. Estes grupos de frequências estão dispostos no gráfico de acordo com aqueles sistemas e tecidos mais grosseiros, são as frequências mais baixas no eixo horizontal, como, por exemplo, o sistema esquelético e tecidos conjuntivos grosseiros, até aqueles mais sutis, como é o caso, por exemplo, do córtex cerebral, da retina, do nervo óptico, sistema sensorial. Também se percebe a assignação dos símbolos coloridos da escala de Flendler em cada lâmina avaliada, o que nos fornece adicionalmente uma visão geral das suas variações frequenciais e de entropia. O tempo de pesquisa é rápido,
dependendo, é claro, da quantidade de lâminas a serem avaliadas e também do modelo de equipamento com o qual se trabalha. Depende ainda da escolha do grau de profundidade da avaliação que se deseja realizar, o que, em geral, poderia ser um grau simplificado, ou um grau normal, ou até um grau detalhado. Estas opções também sofrem variações em função do equipamento utilizado. Ao final da prospecção, obtém-se uma tela com diversas informações conclusivas para cada lâmina prospectada sobre o seu estado geral de desequilíbrio frequencial frente aos padrões estabelecidos. A aparência e os tipos de informações desta tela variam de acordo com o tipo de equipamento utilizado, ou seja, com mais ou menos recursos. Poderemos, a partir daqui, avaliar individualmente cada lâmina prospectada por meio dos resultados da escala de Flendler, ou seja, os símbolos coloridos atribuídos, bem como os resultados gráficos obtidos. Além disso, podemos também abrir a janela de diretórios que nos dá a oportunidade de avaliar a relação da lâmina avaliada com diversos aspectos, tais como patologias, micro-organismos, substâncias alergênicas e muitas outras opções que, a critério técnico, poderão ser escolhidas para avaliações e utilização nos processos de reequilíbrios frequenciais da lâmina prospectada. Como exemplo, a partir da indicação da rinite na lâmina nariz e paranasais à direita, podemos realizar uma análise de entropia e obter uma estimativa do estágio de evolução do desequilíbrio frequencial relacionado à rinite. Os resultados das avaliações são evidenciados principalmente por meio de imagens com a topografia da área afetada, ou seja, os símbolos da própria escala de Flendler, por indicadores numéricos com valores de dispersão, é um indicador chamado semelhança espectral, entre frequências padrões versus frequências reais obtidas. Também consideram-se gráficos de frequências com interpretação gráfica de valores de entropia versus frequências padrões. E também a análise de entropia com gráficos evolutivos das enfermidades e vegetoteste com análises comparativas tipo antes e depois. Um recurso específico muito útil de avaliação de resultados consiste na análise de entropia. Esse é um modelo matemático gráfico construído automaticamente a partir de uma determinada enfermidade sob avaliação, que permite interpolar a curva frequencial obtida da pessoa avaliada com um conjunto de curvas que demonstram como seria a progressão da enfermidade. Isso possibilita a localização da curva frequencial da pessoa em termos da evolução do desequilíbrio relacionado à enfermidade sob avaliação. Outro recurso bastante interessante e importante é a possibilidade de avaliação de substâncias bioquímicas, por exemplo, hormônios, enzimas, vitaminas, marcadores e etc., relacionadas à homeostase bioquímica, influentes nos resultados de saúde observados. A exemplo do que ocorre com a análise de entropia, o sistema gera automaticamente um conjunto de 7 gráficos cujos valores mínimo, intermediários e máximo da substância bioquímica avaliada estão representados. Neste conjunto gráfico é ressaltado aquele que corresponde ao valor real apresentado pela pessoa. Quando mencionamos a possibilidade de eliminação de desequilíbrios ou enfermidades, é importante salientar que o reequilíbrio frequencial dos sistemas orgânicos desequilibrados é tão relevante
quanto os controles dos fatores externos, ou seja, a nutrição saudável, a prática de exercícios físicos frequentes, o controle emocional, o estresse, a hidratação, o controle de influências das radiações e diversos outros aspectos já mencionados anteriormente. É óbvio que todos esses aspectos são chave tanto em tratamentos farmacológicos quanto reequilíbrios frequenciais. Da mesma forma, vale ressaltar que ambos termos cura e melhoria são extremamente relevantes. Afinal, na área da saúde existe o conceito que nada permanece estático, ou se degenera ou se regenera. Muitas vezes o processo de cura é auspicioso, enquanto o processo de melhoria é factível, até suficiente. Algumas vezes, acionar o processo de regeneração, ainda que lentamente, poderia ser muito significativo para a pessoa sendo tratada. Como ocorre em todas as técnicas terapêuticas, o papel fundamental da biorressonância NLS é trabalhar para o processo de regeneração da saúde, sempre focando na cura ou na melhoria e em sintonia permanente com a medicina convencional e técnicas integrativas e complementares. Na prática, o processo de reequilíbrio frequencial voltado à cura ou à melhoria da pessoa ocorre, resumidamente, por meio do envio de diversas formas de emissões frequenciais. Sem dúvida, um dos principais recursos de biorressonância NLS relacionados ao processo de reequilíbrio frequencial é a metaterapia, que consiste em uma das principais formas de utilização de ondas vibracionais relacionadas à geração da energia escalar. Por muitos séculos, métodos de cura naturais comprovados como acupuntura, a homeopatia e cura com plantas têm utilizado esse princípio com grande sucesso. A metaterapia considera esses conceitos, mas com uma abordagem moderna que utiliza a avançada tecnologia eletrônica e de computação, o que torna possível encontrar sempre as frequências corretas, especificamente adaptadas à pessoa e mais eficazes para o processo de reequilíbrio frequencial. O sistema de terapia transmite essas informações do computador para o corpo em quantidades exatas e ativa um processo de autocura e a eliminação de toxinas. A metaterapia ajuda o corpo a lidar melhor com os problemas, toxinas e alérgenos descobertos e eliminá-los. Além disso, os fatores causais mais relevantes de distúrbios orgânicos, como por exemplo o estresse crônico, as reações perturbadoras do sistema nervoso central, poderão ser neutralizados devido à aplicação da terapia. Vale ressaltar que ambos os fatores são importantes para a ativação do sistema imunológico e o processo de autocura, possibilitando inclusive a melhoria de enfermidades crônicas. De uma forma mais explícita, a metaterapia consiste no efeito resultante da aplicação de frequências eletromagnéticas invertidas e diretamente relacionadas às frequências eletromagnéticas específicas dos processos patológicos existentes. Embora não seja explícito nos manuais, a resultante de duas ondas eletromagnéticas vetoriais de mesmos módulos e direções, mas com sentidos inversos, corresponde à geração e aplicação de energia radiante, também chamada energia escalar. Desta forma, pode-se aplicar, por exemplo, frequências inversas àquelas correspondentes a cada um dos desequilíbrios frequenciais detectados e relacionados às possíveis enfermidades, bem como frequências
inversas daquelas estabelecidas para cada micro-organismo detectado, substâncias alergênicas catalogadas, alimentos contraindicados, etc. Também é possível, de forma indireta, aplicarmos frequências de correção equivalentes àquelas dos muitos tipos de substâncias químicas, bioquímicas, por exemplo, alopáticas, homeopáticas. Isso com a preparação automática de fluidos frequenciais. Ainda é possível a aplicação direta de frequências padrões específicas de órgãos, tecidos, glândulas, etc., saudáveis naqueles mesmos locais encontrados com desequilíbrios frequenciais. À medida que as sessões de terapia ocorrem, os processos de melhoria ou cura poderão ser constatados tanto pelos indicadores comparativos emitidos pelo equipamento, como, obviamente, por meio de exames médicos convencionais e ainda por meio dos próprios depoimentos das pessoas que passaram pelo processo terapêutico. Existem atualmente alguns tipos e modelos de equipamentos com diferentes recursos técnicos básicos ou mais avançados para a aplicação da biorressonância NLS. Assim, dependendo da versão mais ou menos atual, para o mesmo tipo ou modelo de equipamento, os recursos poderiam variar. A tecnologia e equipamentos originais são de origem russa. Demais equipamentos são principalmente provenientes da China. No momento da aquisição de um equipamento, mais do que novo ou usado, é relevante o tipo e modelo devido aos recursos disponibilizados. Isso deve ser verificado caso a caso, dependendo da finalidade, dos recursos e do valor ou custo que se deseja investir. Alguns exemplos e tipos de equipamentos produzidos na China incluem o MetaHunter, o Biofilia, Bioplasme, 9D NLS e alguns outros. Em geral, as diferenciações entre os mesmos estão na existência de recursos específicos de avaliação, maior ou menor precisão de resultados, velocidades de processamento e existência de geração de relatórios. Com a biorressonância, podemos obter resultados significativos em diversas áreas e tipos de enfermidades. Por exemplo, enfermidades crônicas, degenerativas de todos os tipos, autoimunes, terapia adjuvante para tumores, sistema imunológico debilitado, infecções crônicas, dores e inflamações agudas e crônicas, a fadiga, a exaustão, distúrbios de sono, depressões, enfermidades psicossomáticas, enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias alimentares, respiratórias ou de pele, gastrite, impotência sexual e infertilidade, sensibilidade química, sensibilidade elétrica, eczemas, neurodermatites, medicina ambiental, distúrbios hormonais, dificuldades da menopausa e TPM, problemas de crescimento, dificuldades comportamentais, sintomas da coluna vertebral, dores nas costas e articulações, tensões, artrites, lesões e fraturas ósseas. Na medicina esportiva, preparação para competições. É interessante comentarmos sobre alguns testes e avaliações de eficácia da técnica de biorressonância NLS realizados em instituições reconhecidas como polos de referência. É o caso do estudo Aplicação de NLS 3D na pesquisa em diagnósticos de concreções de vesícula biliar e ductos biliares. Esse estudo foi realizado em abril de 2013 no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, no Brasil, cujos resultados se mostraram muito promissores.
podemos notar nesta tabela ao lado, extraída do artigo, uma comparação entre diversos métodos de detecção das concreções, que são pedras, na vesícula e no ducto biliar. Na tabela são avaliados 3 indicadores: o nível de resposta, a especificidade e a acuracidade. Os resultados comparativos se mostram bastante relevantes. Podemos notar a diferença, por exemplo, entre o 3D NLS, equipamento da técnica de biorressonância NLS, e a tomografia computadorizada, por exemplo. Quando nos debruçamos em algumas técnicas medicinais, ou seja, de tratamento de saúde, observamos algumas características interessantes, sincrônicas e convergentes. Por exemplo, entre a medicina convencional e os métodos empregados pela biorressonância NLS, existem diversos aspectos convergentes. Entretanto, é interessante mencionar que a medicina convencional está fundamentada principalmente na questão farmacológica, ou seja, na utilização de substâncias químicas, bioquímicas, além, é claro, de métodos fisioterapêuticos, cirúrgicos, entre outros. Vejam que, na maioria das vezes, existindo sintomas, síndromes ou sinais de atenção à saúde, busca-se na medicina convencional o auxílio médico. Usualmente, as pessoas passam por avaliações e recebem um conjunto de recomendações que incluem, por exemplo, sugestões de mudanças de hábitos e prescrições de fármacos que, em teoria, farão com que, na maioria das vezes, os sintomas, as síndromes, os sinais existentes diminuam ou desapareçam. Essas substâncias químicas ou bioquímicas possuem, como uma das suas principais características, frequências vibratórias específicas relacionadas às suas próprias constituições físico-químicas e que, via de regra, exercerão interações frequenciais bioelétricas benéficas junto às frequências características dos locais afetados. Deste modo, não fossem os efeitos colaterais existentes na grande maioria das substâncias químicas e bioquímicas recomendadas, talvez os benefícios seriam ainda mais eficazes. Infelizmente, esses efeitos colaterais ou até mesmo eventos adversos sempre poderão aparecer, uma vez que, para atingir o local-alvo, tais substâncias necessitam circular por quaisquer partes dos nossos sistemas orgânicos, o gastrointestinal, o respiratório, o osteomuscular, etc., pelo sangue, gerando impactos indesejados e potencialmente prejudiciais. Entretanto, de qualquer maneira, a causa raiz da maior ou menor eficácia do tratamento da saúde com a utilização dos fármacos estaria nas interações ou interferências de suas frequências eletromagnéticas características, junto ao campo bioeletromagnético dos órgãos ou tecidos em desequilíbrio. Por outro lado, a biorressonância NLS parte da premissa que, quando se conhecem as frequências existentes em desequilíbrios e aquelas frequências padrões, torna-se possível atuar na correção frequencial dos locais afetados, o que poderá estimular a volta da homeostase. Assim, ela se constitui em uma técnica integrativa com ótimos resultados preventivos e corretivos e praticamente sem efeitos colaterais. Uma vez já desenvolvida em outros diversos países, eu creio que a biorressonância NLS deverá ser considerada muito em breve aqui no Brasil e na América Latina uma promissora técnica integrativa e complementar que contribuirá para a melhoria da saúde das pessoas. Claro, aqui, infelizmente, a literatura existente e disponibilizada até este momento ainda é muito escassa. Por vezes são necessárias muitas pesquisas em mananciais literários praticamente indisponíveis nas bibliotecas e repositórios virtuais de artigos técnicos
e científicos que sejam confiáveis. A quase inexistência de textos em nosso idioma sempre representou uma barreira ao desejado desenvolvimento e aprendizado. Dessa forma, creio que um caminho de pesquisa e desenvolvimento deverá ser por meio de parcerias com universidades para que se desenvolvam estudos e artigos científicos estatisticamente suportados, para que possamos cada vez mais consolidar essa técnica e torná-la cada vez mais conhecida e utilizada em benefício da saúde das pessoas. Bem, para finalizar, eu gostaria de parabenizar o Dr. Neto pela organização desse simpósio. Eu tenho absoluta certeza que será um sucesso e também agradecer pelo convite para essa palestra. Eu estarei sempre à disposição para contatos e conversas sobre esse tema que apresentei, seja pessoalmente ou por meio da visita ao nosso site, que é bioperson.com.br, onde temos disponíveis inclusive cursos de capacitação básica e avançada. Muito obrigado.